E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um programa da MTED. E hoje estamos vendo uma situação um pouquinho diferente, né? Estamos começando aqui já direto com o Roberto, porque a gente tem novidades muito interessantes sobre a Ford Caminhões. Será que é um novo comprador? Não é não, ainda não tem essa informação, ainda não saiu, sabe, o que estão falando é só especulação, então vamos segurar um pouco nisso, mas tem notícia, informação muito importante sobre a Ford. A gente vai falar também sobre a nova revista da MTED, a nova edição, então a gente vai comentar um pouquinho sobre ela para vocês. E sobre a Ford Caminhões, a gente não tem nenhuma novidade ainda sobre o novo comprador, quem que vai assumir as operações, mas tem algo muito interessante, muito importante, preocupante até sobre as concessionárias, né? Ou seja, dos mais de 100 unidades, cerca de 100 unidades, né, da rede Ford espalhada pelo Brasil, isso a coisa está, ou seja, a roda está pegando ali, tá? E é por isso que o pessoal da Abrafor, vamos dizer assim, não está muito adepto a aceitar um acordo muito simples, do jeito que a Ford propôs, tá? Da rede Ford inteira, da área de caminhões, cerca de 100 casas, pontos de apoio, essas coisas assim, somente cerca de 30 concessionários foram convidados a continuar prestando assistência. E isso por 5 anos. Isso eu já falei para vocês antes. É aquela história de 10 anos, ó. Esquece que é conversa para boi dormir, tá certo? É 5 anos e somente 30 casas. E o resto, o que vai acontecer? Fecha as portas. Assim, ou, como esboçam algumas conversações iniciais, esse pessoal que está sendo simplesmente descartado pode debandar para as áreas de Iveco, DAF e até Foton. Tá certo? Outra coisa que foi falado sobre Ford, tá? Ressuscitaram o nome Sinotruc, mas agora falando-se da matriz chinesa, Sinotruc, que estaria interessada em retornar ao mercado brasileiro, depois daquela ofensiva com importadores ali da região de Curitiba, tá certo? Agora eles estariam desejando voltar por conta própria, trabalho da fábrica, e eles poderiam estar interessados nas instalações da Ford no Taboão. Porém, isso é quente, hein? Né? Daí vale dizer a mesma ressalva que de antes que eu falei para as outras. Seja quem for que entrar, não precisa pegar aquelas instalações inteiras. Não precisa pegar a parte de automóvel. Para montar caminhão ali... A estrutura é muito reduzida, né? Até certo. Por volumes, o que se vende de automóveis e o que se vende de caminhões. Então, obviamente, que a estrutura é... O que vai se precisar de mão de obra, de equipamento, de espaço físico, de pátio, é sempre menor do que de automóveis. Então, de novo, quer dizer, continua se falando de Caoa, Foton, DAF e agora Sinotruc. Mas não existe confirmação nenhuma sobre isso. O que se sabe disso já foi falado, né? A Caoa queria ter um financiamento da parte do governo do estado para assumir a Ford sem pôr a mão no bolso. Eu também quero, se é assim, né? Mas isso não deu certo, as conversas não evoluíram. Então a gente é assim que está aqui agora até esse momento. Vão haver novidades, sim, porque o caso vai ter que ser encerrado. Outra coisa ainda sobre esse assunto é que a tendência de paralisar a produção ainda antes do final do ano cresce cada vez mais, tá? Agora isso pode acontecer em agosto ou setembro, o mais tardar, certo? Para que já quando chegar em Fenatran já esteja com a pá de cal em cima, não faltando mais nada. Ou seja, a Ford não participa da Fenatran nem sequer para vender estoque. Exato. Aliás, é o seguinte, a área da Ford foi absorvida pela Iveco. Tá?
Uau, então eles vão, a Iveco vai ter um espaço bastante interessante dentro da Fenatran, né? O programa da Iveco é o mesmo há muito tempo. O produto ela tem linha bastante ampla, né? Ela quer ser uma full liner, vai ter produto para isso, com os novos que estão sendo preparados, apesar dos sucessivos atrasos no lançamento, certo? Aqueles mini Tector que foram apresentados na Fenatran passada, há 2 anos atrás, né? Eles deveriam ter vindo no começo de 2018, não vieram, já passou pelo 3º ou 4º adiamento o prazo de lançamento desses caminhões. E até agora, com certeza, não se sabe. Garantem as fontes da Iveco que é para este ano. Era para ter sido no começo do ano, depois era para ter sido em abril, agora já não se sabe mais. Pode até mesmo ficar para a própria Fenatran, tá? Mas isso é o que tem o assunto por enquanto. Agora, quem está muito de olho nessas casas Ford realmente é DAF, porque ela acabou de perder 3 casas da rede própria anterior. Tá? E a montadora em si, que já teve que assumir a casa de São Paulo, tá? Não quer repetir esse procedimento, como já fizeram Scania, como já fizeram Volvo em outros tempos. Tá? A Scania hoje é dona de várias casas da sua rede, tá? Como a famosa Codema, por exemplo. Né? A Volvo também tem. Então, não é o ideal, tá? Você aplica modelos de atuação e de gestão perfeitos, porque é a montadora que define tudo. Sim. Mas o investimento é alto e não é isso que eles querem. Então, não eles é o querem... business da montadora, né? O negócio deles é produzir e vender caminhão, produtos e serviços através dos revendedores, que são os concessionários, ou seja, eles continuam precisando de grupos de investidores que apoiem esse negócio, que ajudem eles a crescer, desenvolver mercado. Estava até indo bem alguns entendimentos para atrair novos grupos de investidores, mas já esbarra em 2 problemas. A atuação do governo na área econômica já tem gente chamando de desastrosa, tá? Porque não define e a economia não decola. A produção automobilística é um exemplo disso, ela está subindo abaixo do esperado. Tá? Aquela euforia inicial que se justificava mais por ter acabado a descida até o fim do poço, né? A subida, tal retomada, está acontecendo muito devagar e não está tendo sustentação, não está seguindo no mesmo ritmo. Então isso está atrapalhando. E as pessoas que poderiam ser chamadas estão começando a faltar especialistas, gente do ramo. Eles até estão achando gente com dinheiro, mas não estão achando assim tão fácil encontrar pessoas que tenham dinheiro para investir e conhecimento do business. Porque também não adianta você botar um especialista em padaria para tomar conta de uma concessionária de caminhão. Só um passando. Tá, e só para a gente concluir esse assunto, ou seja, dos cerca de 100 concessionários da Ford, 30 é o que vai ficar sob contrato com a montadora pelos próximos 5 anos, ou seja, vai ter área do Brasil que talvez fique descoberta. É muito provável. Ou seja, você que é cliente, obviamente, o empresário, o concessionário, ele está preocupado com isso, está atento, está participando dessas negociações, mas você que é cliente tem que se preocupar com isso também, afinal, aonde você vai procurar assistência Ford? Vai ser possivelmente no paralelo a partir de agora, né? Ou seja, inclusive começar a abastecer caminhão novo com peça do paralelo. Ou no máximo peça de fábrica, mas do fornecedor, com a embalagem do fornecedor, não mais como peça original Ford. Sim. Tudo isso é possível. Então, pessoal, lembra que a gente falou semana passada que falaria sobre a revista da MTED, a nova edição? Chegou a hora. Não vamos falar muito porque ela está à disposição no nosso site www.mted.com.br para você fazer um download, ler ela inteira. Tem muito assunto interessante, é uma edição específica para o pós-vendas, com matérias muito legais, com a JS, com Marco Polo,
com Meritor, ZF, quem mais tem? Olha, nós procuramos, na hora de montar essa pauta, mais ou menos abrir o guarda-chuva e cobrir o mercado com os canais de distribuição mais importantes. Então, nós pegamos, por exemplo, como exemplo de montadora, tá a estrutura de pós-vendas da Mercedes-Benz, com uma entrevista com o especialista, o Silvio Renan, tá certo? Vale muito a pena vocês lerem e tomarem conhecimento disso. Depois falamos com importantes sistemistas, caso de Bosch, que fornece para Deus e todo mundo, tá? Falamos com uma especialista, caso a própria ZF também, que tem produtos de cunho bastante variado e aplicação mais ampla ainda, né? Tá certo? E também com a Meritor, que se caracteriza pelo fato de ter uma estrutura bastante sofisticada para quem tem uma linha de produto de baixo giro, porque eixo traseiro de caminhão diferencial é uma coisa que o caminhão acaba, o eixo está ali, né? Então é difícil você usar, mas manter a atenção com alguns detalhes básicos de manutenção, mas é a perder de vista. Sim, mas tem uma informação ali também que a gente antecipou com exclusividade aqui na edição, que eles estão produzindo algumas peças dentro da área do aftermarket, tipo caixa satélite, vão iniciar algumas outras produções de equipamentos, né? E que é mais barato do que o produto original, ou seja, ele continua sendo o produto original da Meritor, só que ele vai ser um pouco mais barato porque é para o mercado paralelo. Para o mercado de reposição. Exatamente. Desculpa. Né? Então essa é uma exclusiva que a gente traz aqui muito forte no MTED. Dando sequência a cobertura do guarda-chuva, nós convidamos a JS Peças, que é um distribuidor bastante forte na região. Por exemplo, eles têm ali uma linha de atuação que vai do centro-oeste para o norte, né? Tá? Para Belém, por exemplo, né? De Goiânia a Belém, que é o forte deles, e eles já estão focados no pessoal, saiu da garantia, vai para a porta da JS e compra sua peça lá, é a proposta deles aí, certo? E eu ouvi o Paulo Alcarria, que é o diretor-presidente da empresa. Tá? Falamos também com Randon Implementos, não é? O que você trouxe? Falamos com Randon Implementos, falamos com Marco Polo, né, para dar um exemplo de como funciona o pós-vendas em ônibus, tá certo? E falamos também com a Tigres Transportes, uma transportadora criada a partir da fábrica, da necessidade da fábrica de tubos, né, hidráulicos, para uso hidráulico da Tigre. Criaram uma transportadora que acabou crescendo e ganhou vida própria. A matéria está bem curtinha, mas está bem objetiva e interessante de ler. Sobre a Randon, que eu passei por cima, só para dizer o seguinte, né? Eles têm uma estrutura bastante eficiente para atender o público, mas dentro de um enfoque assim bastante diferente, ou seja, eles vão em cima do usuário, do frotista e do autônomo, nem tanto, eles vão em cima do grande ou do pequeno. Esse pequeno pode ser frotista ou pode ser autônomo. Esse é o critério deles, mais ou menos dizendo que o grande frotista, ele quer saber de resultados, eficiência, rapidez, disponibilidade imediata de componentes para fazer o serviço, né? E o pequeno é mais preocupado, olha só isso, é mais preocupado em detalhes estéticos. Então isso chama muito a atenção da própria rede, da Randon, na hora de atender esse público bastante característico e que cada um é exigente à sua maneira. Sim, é isso aí. É só acessar www.mted.com.br, você vai poder ler e conferir a nossa edição na íntegra, tá? E lembra que a gente falou do aplicativo, do app da MTED? Está em desenvolvimento, em meados do ano a gente vai ter novidades sobre isso, os nossos anuários estarão lá, tá? Assim como a revista, vai ter algumas coisas muito legais. A gente não vai adiantar muito mais do que isso, né? Sobre o que vai ter no nosso app, mas garanto que ele vai ser muito legal.
Mas só uma pioneiro no coisa setor. assim para adiantar para vocês. Nós estamos iniciando agora uma promoção dos últimos exemplares do último anuário impresso. Vocês sabem que ele vai do anuário caminhões, depois do anuário ônibus, depois do comerciais leves, deixando de ser impresso, né, Para virar o aplicativo? né, eles vão virar aplicativo. E a gente está fazendo uma campanha agora para, vamos dizer assim, oferecer para vocês os últimos exemplares, que é um desses aqui, assim, ó, que a gente fazia sempre aquele nosso esquema de uma foto de página dupla, tá certo? E você vai ter dentro a mesma qualidade, O mesmo conteúdo, de técnica fichas técnicas completa. e especificações com que você está acostumado, tá certo? Isso daí nós vamos estar fornecendo os últimos exemplares impressos e vamos disponibilizar também uma versão eletrônica em PDF. Pela primeira vez na nossa história, a gente está distribuindo um PDF do Anuário de Caminhões. Tá certo? É assim que vai ser daqui para frente. Mas você falou em promoção, né? A promoção Então, é o seguinte, Qual que era o preço. valor disso daqui? Isso aqui era 120, mais E o agora? frete. Agora é 100 mais o frete. Agora atenção que sobram muito poucos exemplares, quem chegar na frente leva, quem não chegar vai ter que se contentar em levar. Vai esperar o aplicativo, É. tá? E a versão eletrônica em PDF, R$80. Eu despacho em WeTransfer para vocês, tá? E é a alternativa possível. Só 80? Vamos subir esse preço? Tá muito baixo. Subir. E agora, rapaz? Você já me pegou, eu já falei para eles aí. Ah, tem a dó. Tá bom, então é isso, né? Vai ficar por 80 conto mesmo a versão em E PDF. sem frete, porque aí é só internet, tá certo? É isso aí, pessoal. Já deixa a sua curtida pra gente, comenta, a gente está gostando do retorno de vocês, tá? Se inscreve no nosso canal, marca o sino para receber as atualizações, compartilha no WhatsApp, na sua timeline do Facebook, aonde você quiser. Ajuda a levar nossa mensagem para frente, continua com a gente e a gente se vê no próximo programa. Um abraço.